Está no ar o Informe Aracaju. Nesta edição, você vai ver que o reforço escolar tem ganhado mais espaço durante a pandemia e todos os detalhes sobre a campanha Setembro Amarelo. Com as aulas presenciais suspensas há mais de 5 meses nas escolas, famílias estão contratando professores para que os filhos tenham acompanhamento em casa durante a pandemia do coronavírus, o chamado reforço escolar. As aulas das escolas públicas e particulares estão sendo realizadas de forma remota em virtude do surto da Covid-19. E os pais estão buscando reforço escolar para fortalecer as aulas desses alunos. Hoje eu estou com a professora Taliane Pereira, que vai falar um pouco para a gente sobre isso. Professora, a busca aumentou ou diminuiu agora que as coisas estão voltando ao novo normal? Pronto, realmente você tocou num tópico assim, importante. Logo no início da pandemia, que todo mundo ficou muito assustado, inclusive com todas aquelas notícias em circulação, a gente percebeu que teve uma diminuição. Alguns alunos que saíram, né, do reforço e teve realmente uma diminuição em relação ao público. Mas agora, com o retorno, a gente já está também percebendo, né, um retorno em relação à procura. Alguns alunos permaneceram, mas realmente alguns saíram. Só que agora, no segundo semestre, a gente já está percebendo novamente a procura pelo reforço. Como é que os pais devem analisar se os filhos precisam ou não desse reforço escolar? Pronto. Sempre acompanhar, né, as tarefas, porque a gente sabe que realmente também no dia a dia é muito complicado a corrida, porque trabalha, porque tem um monte de a fazer. Mas é muito importante, né, que os pais possam acompanhar essa vivência escolar dos filhos e quando eles perceberem, por exemplo, falta de concentração, desmotivação, é o momento de buscar, né, a ajuda tanto de um reforço escolar, quanto também de outras especialidades que possam motivar, empoderar esse aluno ao aprendizado. Porque realmente, né, é um desafio muito grande o ensino remoto, a gente tem que fazer um monte de adaptações, né, criar estratégias de fazer vários vídeos para que a aula fique slides, buscar vários tipos de aplicativos para que a gente possa, o máximo possível, suprir essa distância. Então, assim, muitas vezes, realmente, os alunos ficam desmotivados, apresentam desestímulo ao fazer as tarefas, né, em casa. Muitas vezes tem muitas disciplinas para poder dar conta de todas elas, com prazo, né? Então, se o pai perceber realmente que o filho está apresentando dificuldade em rendimento, a nota também cair muito, então é o momento de procurar o reforço. E era justamente isso que eu ia perguntar, como está sendo essa didática, né? Porque antes os alunos estavam aqui presencialmente, é uma forma mais simples. Então, você está tendo que se readaptar em uma série de coisas. Exatamente. A gente tem que fazer da nossa casa a escola. Então, quadro, substituir, por exemplo, alguns aplicativos e alguns programas que a gente fazia determinadas atividades, também tentar inserir no contexto, como a questão do slide, né, o PowerPoint, utilizar o Paint também, utilizar os recursos no YouTube, como vídeos, por exemplo, e inserir também. Porque só ficar naquela aula engessada cansa. Então, realmente, a criatividade tem que estar a mil. Então, realmente, aplicativos e outros programas que já tem, né, o Word, mas sempre adaptando, sempre na dinâmica também do próprio aluno, inserindo memes, por exemplo, para atrair, para estimular esse aluno a estudar. Então, realmente, foi uma série de adaptações, tudo no computador, como vocês perceberam. Você acha que houve uma dispersão maior dos alunos de quando era presencial? Realmente tem um pouco mais de dispersão, até porque, a depender do recurso que a gente utilize, né, do aplicativo que a gente utilize, tem a opção de o aluno ligar ou não, né, a webcam, mas também depende muito da aula, depende muito do professor. A depender da abordagem metodológica que você tenha, você chama, sim, esse aluno. Na verdade, o ensino remoto é mais uma possibilidade, que, inclusive, assim, no Brasil não é tão comum, mas em outros países a gente percebe que, sim, né, o ensino online também é inserido. Então, na verdade, a gente buscar sempre, né,
capacitar, novos recursos didáticos e metodológicos para poder atrair, né, e chamar a atenção desse aluno. Então, tem várias estratégias, né, mapas mentais, fazer o próprio aluno, por exemplo, criar jogos, entende? É você chamar o aluno para não ser só um aluno passivo, mas um aluno participante. Então, sim, é um desafio. Realmente ocorreu uma certa dispersão, mas nesse contexto, como você falou, de adaptação, todos nós nos adaptando, né, sempre. Então, acabou que realmente deu para encaixar com o tempo, todo mundo se acostumar. E sim, a depender da forma, da metodologia, a depender do professor, tem como a gente sim atrair a atenção desse aluno. E qual é a importância desse reforço escolar para você neste período da pandemia? O reforço acaba sendo, para mim, não só uma fonte de trabalho, mas uma fonte de terapia também. Porque, como você havia me perguntado, né, a gente precisou se adaptar muito a esse novo contexto. Então, nesse processo de busca, de cursos de capacitação que eu acabei fazendo, acaba sendo uma terapia. E aí, quando o aluno chega e diz, poxa, professora, consegui entender aquela aula, né, que eu não, aquele assunto que eu não tinha entendido, aquele aspecto ali, consegui entender contigo, então é muito gratificante, acaba sendo uma terapia para mim. Que bom. Professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Daiana Santos para o Informe Aracaju. Pesquisa do Ibope mostra que para 72% dos entrevistados, os alunos só devem retornar presencialmente às escolas depois que uma vacina para o novo coronavírus estiver disponível. O levantamento foi realizado pela internet com 2.626 brasileiros com mais de 18 anos e das classes A, B e C. A Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. Setembro é considerado o mês Setembro Amarelo, que trabalha a prevenção ao suicídio. Eu estou aqui com o Dr. Antônio Aragão, que é psiquiatra e também é presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria, que vai falar um pouco para a gente sobre isso. Doutor, quantos suicídios são registrados anualmente no Brasil e quais são as causas disso? Já de um tempo que os números no Brasil eles estão muito altos. A gente tem uma média de 1.000 brasileiros por ano, né, cometem suicídio. Esse número ele está relacionado com os transtornos mentais. Depressão, uso de álcool e outras drogas são as principais causas. O que a gente sabe, Daiana, é que agora, após a pandemia, a gente vai ter a quarta onda, o que a gente chama de uma onda relacionada aos transtornos mentais, e isso vai levar a um aumento de casos de suicídio. E há algo que possa ser feito, doutor, para prevenir, inclusive, isso? Há uma necessidade de um investimento público nos serviços de psiquiatria, de saúde mental. Há uma necessidade da gente falar mais sobre saúde mental, transtornos mentais, suicídio, porque suicídio é possível prevenir. Enquanto nos outros países, no mundo, a maioria dos países conseguiram reduzir o número de suicídios, países como Brasil, Estados Unidos e Rússia continuam aumentando o número de casos de suicídio. E por que os outros países conseguiram? Porque eles investiram na saúde pública, na saúde mental, na educação, né, na informação. Então, a gente necessita cuidar das pessoas, a gente necessita de locais em que possam essas pessoas que estão doentes, que estão mentalmente doentes, ter um acolhimento, um cuidado, né, uma possibilidade de tratamento. Doutor, e a pandemia aumentou os casos aqui em nosso estado? Infelizmente, não só no nosso estado, mas no Brasil e no mundo, houve um aumento já de transtornos mentais. Os nossos consultórios estão com uma procura muito maior e também os nossos serviços públicos também estão com uma procura maior de tratamento.
de pacientes em busca de tratamento. Infelizmente, esse distanciamento social, o uso de álcool, né, durante o distanciamento como uma forma de amenizar a angústia, né, o próprio fato de ter medo de adoecer, ou adoecer e ficar com medo de morrer, ou a própria perda de alguém, de um ente querido, levou a casos de ansiedade, de depressão e um aumento dos transtornos mentais. E sobre este projeto, na verdade essa campanha, o Setembro Amarelo, qual é o objetivo, doutor? O objetivo do Setembro Amarelo é conscientizar a população, a comunidade, a sociedade, de que existe tratamento, prevenção. É possível a gente prevenir o suicídio com o tratamento das doenças mentais. A partir do momento em que a gente fala sobre o assunto, a gente ameniza a angústia, ameniza o sofrimento, né? Então, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção, de informe à população e fazer com que a população busque ajuda. Doutor, o apoio da sociedade, o apoio de todos nós, pode salvar vidas? Por muitas vezes, os pacientes eles não percebem que eles estão doentes. Então, a sociedade, a família, né, ela consegue perceber e ajudar nesse sentido, orientar e mostrar e levar, né, também convidar a pessoa para um tratamento, né? Isso é uma das formas de ajudar. Outras formas de ajudar, por exemplo, a imprensa, que a gente não coloque vídeos de suicídio, né, que a gente não fale como aconteceu o suicídio. A gente mostre que a pessoa tem uma valorização e cuide muito bem também da família, daqueles que ficaram, né? Existem várias formas para a gente conseguir ajudar a todos e isso reduzir o número de suicídio. E doutor, para as pessoas que nos assistem, que não estão se sentindo bem, que porventura já pensou no suicídio, qual é a dica, o que é que o senhor diria para essas pessoas? Que é possível ficar bem, né? A partir do momento em que se faz um tratamento, muitas vezes o tratamento ele não é com remédio, né? É um acompanhamento psicológico, é uma mudança na alimentação, mudança de hábitos, a atividade física, o dormir bem, o ter uma noite ali agradável, estar bem em casa, estar empregado, né? Não fazer uso de álcool. São várias coisas. O uso de medicamento, o tratamento psiquiátrico é uma ajuda a mais, mas não é para todo mundo que vai ser necessário. E é possível ficar bem. A gente só precisa de tempo, de um cuidado, né? E que essas pessoas que estão sofrendo, que estão ali com pensamentos de morte, que estão pensando em cometer suicídio, que falem, que expressem, que peçam ajuda, que busquem ajuda. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Daiana Santos para o Informe Aracaju. O Informe Aracaju de hoje vai ficando por aqui. Até mais!